E temos mudança na declaração de imposto de renda 2023 para os investimentos. Então, se você é um investidor e está aí já arrumando os documentos para realizar a sua declaração de imposto de renda, nesse vídeo eu vou trazer 7 mudanças que nós tivemos e que você precisa prestar atenção para você não cair na malha fina. E como vocês sabem, aqui no canal Você é Investidor, nós ajudamos vocês a ganharem mais, gastarem bem e investirem melhor. E às vezes, para investir melhor, isso significa que você tem que declarar o seu imposto de renda. E você precisa declarar da forma correta para que você não caia na malha fina e não tenha o seu CPF bloqueado, que é o que vai acontecer, infelizmente, com muitas pessoas nesse ano que não vão ver esse vídeo, não vão saber sobre essas 7 mudanças que nós temos e aí vão acabar declarando da forma errada ou incorreta e vão ter os seus CPFs bloqueados. Então, sempre dá uma trabalheira trazer esse material para vocês. Lembrem de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e se tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum complemento, deixa aqui nos comentários também. E o primeiro ponto de mudança que nós tivemos é no período para você declarar o seu imposto de renda. Agora a data é de 15 de março a 31 de maio. Antes nós íamos até o último dia de abril, ou seja, agora o governo já de início deu esse prazo maior, praticamente 90 dias, para você realizar a tua declaração de imposto de renda e até ele alegou isso por quesitos que a nova declaração vai ter algo pré-preenchido, podemos falar assim, algo que já vem pronto, inclusive envolvendo criptoativos. Eu já vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Ou seja, significa que a própria Receita vai precisar de um tempo maior para conseguir se adaptar e entregar essas informações da forma correta. Então por isso eles já deram um tempo bem tranquilo para que todas as pessoas aí possam realizar esse informe de rendimentos sem ter muita pressa e tendo um tempo bem tranquilo. Ou seja, agora nós temos 30 dias a mais para realizar a declaração de imposto de renda. Segundo ponto de atenção é você se atentar se você é obrigado a declarar o seu imposto de renda sim ou não. E aqui nós já temos a primeira mudança significativa. Porque antes, quando você tinha R$1 em renda variável, você já tinha que declarar o teu imposto. Mas agora essa regra mudou. Então vamos seguir com o vídeo, eu vou passar quem é obrigado a declarar, beleza? E depois eu vou passar nos detalhes para vocês. Então, primeiro ponto. Quem recebeu acima de R$ 28.559,70 no ano é obrigado a declarar. Então, se você teve um rendimento tributável acima dos R$ 28.559, você já é obrigado a declarar. Não interessa as mudanças que teve, superou esse valor, você é obrigado a declarar. Outro ponto é se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superiores a 40 mil. Se tem alguma aplicação financeira, sei lá, algum investimento que rendeu mais do que 40 mil no ano e esse rendimento é isento. Superou 40 mil no ano, você é obrigado a declarar, independente de você não ter renda ou não ter investindo em renda variável, superou 40 mil de rendimentos isentos e não tributáveis, automaticamente você tem que declarar. E outro ponto bem importante é você avaliar o seu patrimônio, ou seja, os teus bens e direitos, teu carro, tua casa, tuas contas bancárias, teus investimentos. Somando tudo isso, supera 300 mil? Se superar 300 mil, automaticamente você tem um patrimônio superior a 300 mil, o que obriga você a declarar, independente se você teve rendimento isento ou não tributável, independente da tua renda. Simplesmente o teu patrimônio torna você obrigado a declarar o seu imposto de renda. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é um ponto interessante porque agora não é mais se você tem R$1 em renda variável você tem que declarar. Então o primeiro ponto também da atenção é que agora vai contar o valor vendido, ou seja, se você vendeu mais do que R$40 mil em bolsa no ano passado, aí você é obrigado a declarar. Então veja que já não é mais R$1 em renda variável comprando, você é obrigado a declarar. Agora já começa a contar o valor que você vai vender, girar, movimentar no seu capital. E aqui muitas pessoas vão acabar se enquadrando, principalmente com quem faz operações de curto prazo como day trade ou swing trade. É normal essas pessoas venderem mais do que R$40 mil em um ano. Então isso torna elas obrigadas a declarar. Então se porventura você tem ativos em renda variável e você vendeu mais de R$40 mil no ano, automaticamente você é obrigado a declarar, independente da tua renda e outros pontos que eu já trouxe aqui para vocês. Quarto ponto de atenção que você tem que levar aí na sua declaração é o quê? Se você gerou uma DARF no ano passado, independente do valor da DARF, gerou uma DARF respectivo a lucros que você teve na venda aí de ativos, por exemplo, você vendeu alguns fundos imobiliários, teve lucro e acabou tendo que gerar uma DARF, porque fundo imobiliário não é isento de imposto de renda. Então qualquer valor que teve lucro você tem que gerar uma DARF, né? Se superar os R$10. Então automaticamente gerou uma DARF, você precisa declarar. E esquece todos os outros pontos que eu falei. Então se você se enquadrar só em um desses pontos que eu estou trazendo aqui, você já é obrigado a entregar a tua declaração completa de imposto de renda. E o importante quando eu falo isso, pessoal, é que declarar, se você caiu, por exemplo, você gerou uma DARF, você vendeu teus fundos imobiliários e gerou uma DARF de R$12. Pois é, essa DARF de R$12 obrigou você a gerar a tua declaração, independente da tua renda, do teu patrimônio, independente de tudo que eu falei aqui, se você vendeu mais de R$40 mil ou não no ano. Gerou uma DARF de R$12 na venda de fundos imobiliários, você está obrigado agora a declarar imposto de renda. Ou seja, quando eu falo declarar, é declarar tudo. Então, a partir daqui, se você, por exemplo, como eu falei, gerou uma DARF de R$12, ela obriga você a declarar. Tem que declarar? Você tem que declarar tudo.
Então você vai declarar a tua renda, independente de ser inferior a 28 mil superior, todos os teus bens e direitos, tua casa, contas bancárias, entre outras coisas. Tem que fazer literalmente a declaração completinha. Aqui um ponto positivo que fica que nós já entramos no 6º ponto de mudança na declaração de imposto de renda desse ano, é que o quê? Nós já vamos ter uma declaração pré-preenchida. Então, como agora nessas obrigatoriedades você tem que declarar e tem que declarar completo, o ponto positivo é que a Receita deu uma atualizada e automaticamente eu já vou listar para vocês o que ela vai trazer já pré-preenchido que vai facilitar a sua vida. Mas só vai servir essa declaração com preenchimento pré-preenchimento automático para quem for nível ouro ou nível prata lá no site do gov.br. Então, se você tiver nível prata ou nível ouro, automaticamente isso vai ser integrado e a hora que você baixar teu programa da Receita Federal, ir no site, no aplicativo, digitar teu CPF, ele já vai importar essas informações que são essas aqui. Vai puxar de forma automática os seus imóveis, tá? Ou seja, agora os cartórios vão informar a Receita no seu CPF, né? Quais imóveis estão no seu CPF e automaticamente a Receita, por dentro do programa, já vai puxar automático os seus imóveis dentro da declaração de imposto de renda de forma pré-preenchida. Lógico que você pode editar, mas ele já vai puxar isso. Doações efetuadas. Você fez alguma doação, isso entrou no seu CPF, já vai puxar automaticamente na sua declaração anual. Criptoativos. Aqui é um ponto de extrema importância. Antes o pessoal não declarava criptoativos porque a exchange não informava nada, tem toda aquela questão Bitcoin, Ethereum, criptomoedas não são ligadas a governo, o pessoal deixava em off. Agora as exchanges já vão informar a Receita a respeito das contas dos CPFs e dos valores. Então, automaticamente, agora na sua declaração anual no programa, já vai puxar os seus criptoativos no seu informe anual de forma pré-preenchida. Agora, então, não tem mais como se esconder, a não ser que você acabe encontrando uma exchange que não informe a Receita Federal. Outro dado que já vai vir pré-preenchido aí no seu informe são os saldos em contas bancárias de 31 de dezembro de 2022. Lembra que era até chatinho? Você tinha que pegar todas as suas contas, olhar lá no extrato, ver qual era o saldo de 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e ficar informando. Agora isso vai ser tudo importado de forma automática para você. Então esse é um ponto positivo. Sem falar também, outra coisa que vai ser automática é o quê? A inclusão das contas bancárias e dos fundos de investimento. Então esse é um ponto bem positivo. Às vezes você tem conta em banco digital, em 2, 3 bancos, você tinha que ir lá informar, criar 4, 5 contas para você poder falar conta do Banco do Brasil, conta do Bradesco, conta do Nubank, né? Agora tudo isso vai ser de forma automática, assim como os fundos de investimento, e o legal é que ele já vai puxar os saldos lá na data de 31 de dezembro de forma automática. É óbvio que você tem que conferir, mas já vai ser tudo pré-programado, vai ser tudo pré-preenchido. Vale lembrar, pessoal, isso aqui não isenta você de responsabilidade, tá? Porque você tem que conferir se os dados estão certos. Eles deram uma mãozinha, mas eles não tiram a responsabilidade de você. Então, mesmo que esse dado puxou automático, de forma automatizada, vai lá e confere realmente com o teu informe de rendimentos para saber se eles estão batendo, porque se não baterem, você vai ser culpado da mesma forma, tá? Então, confere para que as informações estejam corretas. E o 7º ponto que eu quero trazer aqui para vocês, então, é sintetizar tudo o que mudou e quem não é obrigado a declarar imposto de renda. Então, essas mudanças vêm para beneficiar o pequeno investidor. Como vocês viram, a principal mudança é que agora R$1 em renda variável não é mais obrigado a declarar. Só que você tem que olhar esses pontos que eu trouxe aqui para vocês para saber se você é obrigado a declarar. Ou seja, foi beneficiado o pequeno investidor de renda variável, que é aquela pessoa que tem uma renda menor do que R$ 28.559, ou seja, recebe menos de R$ 2.380 por mês, essa pessoa, ok? Fora isso, ela também não pode ter vendido mais do que R$40 mil em renda variável, então ela negociou menos do que R$40 mil em renda variável, não gerou nenhuma DARF, né, pois não teve nenhum lucro grande em bolsa, então automaticamente não gerou DARF, significa que também ela não é obrigada e tem um patrimônio abaixo dos R$300 mil. Ou seja, se você não se enquadra em tudo isso que eu falei, automaticamente você acaba sendo isento, mesmo sendo investidor em renda variável. Essa que é a diferença então para você entender. Aquela pessoa que tem um salário relativamente baixo, que não tem um grande patrimônio, mas que ainda assim consegue se programar, realizar investimentos em bolsa, seja ações, fundos imobiliários, mas ela só compra, é o investidor buy and hold, repare que essa pessoa foi beneficiada e agora ela não é obrigada mais a declarar o seu imposto de renda, porque a renda dela é inferior ao valor que eu passei aqui, ela não girou o capital, não vendeu mais de R$40 mil no ano, não gerou DARF, ela só compra ativos e acumula. E ela recebe dividendos, mas esses dividendos também são inferiores àqueles R$40 mil isentos e não tributáveis. Ou seja, essa pessoa foi beneficiada com essa mudança, porque esse pequeno investidor está construindo patrimônio em renda variável ao longo do tempo, ele se enquadrou nesses quesitos, então ele acaba sendo isento, mesmo tendo dinheiro em renda variável. Agora, se você se enquadrar todos esses itens que eu listei antes do item 7 aqui para vocês, automaticamente você continua sendo obrigado a declarar. Na real, para a maioria dos investidores em
em bolsa, acabou não mudando, porque só pelo fato da renda, muitas pessoas acabam se enquadrando, né? Então, quando a gente fala em investir em bolsa, é normal, ou muitos investidores têm um salário superior a esses R$ 2.380. Só isso por si só já obriga você a declarar e tem que declarar da forma completa. Se você ainda tem essa renda menor, olha esse item 7 que eu trouxe aqui para vocês, que traz esses dados que podem tornar você um investidor de bolsa e ainda assim comprando renda variável não precisa trazer o seu informe anual de imposto de renda. E agora quero saber aqui de vocês, o que vocês acharam dessa mudança? Para você, mudou alguma coisa ou não mudou nada? Deixa nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.